Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Wealth Planning Connection, hoje com duas convidadas super especiais aqui para a gente falar de um tema muito polêmico, acho que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Eu sou o Gabriel Campoy, advogado e membro aqui do time de Wealth Planning do Private da XP, junto com o Nuno também hoje participando aqui, também membro do time de Wealth Planning da XP. E a gente tem hoje a presença da Natália Zimmermann e da Joana Rezende, sócias do Veloz Advogados, super especialistas no tema aqui de planejamento patrimonial e sucessório. Queria primeiro agradecer vocês pela presença, por terem aceitado o nosso convite. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel, Nuno e especialmente o Renato Folino pelo convite. Muito obrigada pela XP Investimentos para nos abrir esse espaço. Natália Zimmermann e eu somos sócios do Wealth Planning do Veloz Advogados. A gente está completando 30 anos esse ano e faz 30 anos que a gente faz Wealth Planning de fato. E vai ser um prazer tocar com vocês nesses pontos polêmicos sobre aspectos tributários envolvidos no momento de partilha, seja por divórcio, seja por inventários. Legal, ótimo. Queria já puxar o gancho aqui para a primeira pergunta, Joana e Natália. A gente vê muitas discussões aqui quando a gente enfrenta um processo, seja de divórcio, seja um inventário, né, num contexto de sucessão, em relação à questão tributária, e aí o primeiro imposto que vem na cabeça é o ITCMD, o Imposto de Transmissão, seja causa-mortes ou a doação. E tem muitos desafios aqui, né? Primeiro porque é um imposto estadual, então a gente tem literalmente aí 27 regras, né? Mais todos os normativos aí regulamentadores. E segundo porque também existem margens de interpretação em relação a determinadas teses, seja do lado do fisco, seja do lado dos advogados, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é quais são as principais dificuldades ou talvez as principais controvérsias que vocês enxergam na apuração do ITCMD, especificamente em relação, acho que à base de cálculo, né? Eu queria entrar nesse primeiro ponto aqui. Quando a gente olha para investimentos financeiros, talvez não seja uma grande dificuldade, porque os ativos têm marcação, costumam ter uma marcação a mercado quase que diária, mas quando a gente entra nos ativos não financeiros, como imóveis, participações, veículos, enfim, acho que aí surge uma série de controvérsias que são importantes. Então, queria ouvir vocês em relação a essa base de cálculo do ITCMD e os desafios aí que vocês têm enfrentado no dia a dia. Bom, posso começar? Lógico. Vamos primeiro, um primeiro tema que eu acho que é interessante dentro da polêmica da base de cálculo, Gabriel, é a gente discutir como é que fica quando eu tenho, quando eu tiver que avaliar qual vai ser o valor que eu vou atribuir para fins de TCMD de participações societárias não negociadas em bolsa. Como você bem pontuou, negociação em bolsa, eu tenho a regra, o valor de mercado lá divulgado pela B3 na data do evento do fato gerador, quer seja a doação ou na data do falecimento, no caso de transmissão causa-mortes. Agora, como é que fica a situação quando eu tenho ações ou cotas não negociadas em bolsa? A regra diz que eu tenho que usar o valor de patrimônio líquido. Então, eu devo levantar um balanço para saber qual é o valor de patrimônio líquido daquela companhia e utilizá-lo como base de cálculo. Perfeitamente. E quando esse patrimônio líquido ele é negativo? Não é o que a gente deseja, mas eventualmente a gente pode ter um PL negativo. Como é que fica essa situação? Bom, apesar da lei dizer que eu devo usar o valor de patrimônio líquido, na prática, o que a gente vê acontecer? Eu tenho que utilizar, quando ele é negativo, o valor de capital. E qual capital? Aquele capital que consta na última alteração do meu contrato social. O que isso não reflete exatamente o valor de PL, né? O valor que seria o valor de mercado, né? E uma pitada a mais nessa história. Aí independe do quanto tempo eu estou indo para trás para saber qual é o valor do capital, eu devo converter aquele valor de UFESP na data, então, que eu tenho lá daquele capital. Por exemplo, a última consolidação do meu contrato social foi em 2000.
Eu tenho que pegar aquele valor de capital em 2000, converter para a UFESP e depois converter de novo para a UFESP na data do pagamento. Né? E isso não é exatamente o que está previsto na norma. Você quer comentar, Jô? Fazer um comentário? Acho que nesse quesito tem várias questões polêmicas realmente, mas a gente tem uma informação boa. Vários estados no Brasil usam o valor patrimonial líquido, né, o valor de PL, como sendo o valor de mercado da companhia. Então, eles reprecificam os imóveis que a companhia detém, ou os ativos que a companhia detém, e São Paulo sempre adotou uma posição de que valor de patrimônio líquido é valor de patrimônio líquido aferido contabilmente. E recentemente, na quinta-feira da semana passada, São Paulo fez um ajuste no programa realmente de recolhimento aqui de São Paulo, reconhecendo que já estava reconhecido pela jurisprudência do tribunal no próprio programa, dizendo que realmente o valor de patrimônio líquido é o valor aferido contabilmente, o que é uma boa notícia. Tem uma série de notícias aqui, né, complexas ou com um grau de complexidade alto, porque vários estados olham o valor de mercado ou pedem para você submeter o valor, o balanço antes para a própria Secretaria da Receita Estadual fazer o cálculo, mas aqui em São Paulo, nesse quesito, a gente teve um avanço. O ponto que eu só gostaria de pegar um gancho sobre essa questão que a Natália pontuou, sobre a questão quando o PL é negativo, pagar sobre a conta capital não nos parece fazer sentido, em especial linkando com o fato de que já é jurisprudência sedimentada no Estado de São Paulo de que eu posso abater dívidas, por exemplo, no caso de um espólio, eu posso abater dívidas do valor do patrimônio a ser inventariado. Essa líquida de dívidas, né, de passivos. Que embora a gente ainda não tenha um programa gerador da guia de recolhimento que me admita a inserção de um valor negativo, ou seja, para abatimento, no caso de PL negativo, não me parece fazer sentido nenhum. Se eu posso abater dívidas, tudo bem, eu ainda não tenho sistema para fazer, mas valor de patrimônio líquido deveria ser reconhecido como uma dívida do acionista e abater da base de cálculo do valor total inventariado. De certa forma, até um contrassenso com a capacidade contributiva, né? Porque eu estou olhando ali, o PL é negativo e eu digo, não, olha o seu capital social, que dependendo da atividade da empresa pode ser enorme, inclusive, né? Com certeza. E tem uma questão contábil importante, né? Porque aí a gente entra naquela seara de regras contábeis que determinam a elaboração de uma demonstração financeira e regras tributárias que são baseadas naquela demonstração contábil. Perfeito. E quando trazendo um pouco aqui para o mundo do planejamento patrimonial, né? Aquela estrutura muito comum, muito utilizada, que é a holding, que a gente chama de holding imobiliária, basicamente, essa diferença é muito interessante, né? Porque a contabilidade me permite manter no ativo imóveis baseados no custo histórico de aquisição, não me exigindo ali uma reavaliação. Mas, por outro lado, eu tenho uma regra tributária que me exige o pagamento do imposto com base no patrimônio líquido. E aí eu estou partindo de uma informação contábil que não reflete normalmente o valor de mercado. Então esse debate é muito interessante, né? E a gente vê que São Paulo tem sido ali pró-contribuinte, talvez, nessa discussão, e outros estados não, né? A gente tem clientes aqui que já passaram por essa discussão em Minas, por exemplo, ou Minas, de Janeiro, né? Minas, olha o valor real dos Exatamente. ativos, ou o valor de mercado dos ativos. Goiás, Mato Grosso do Sul, esses estados que a gente é mais acostumado a ver, Rio de Janeiro, eles olham o valor de mercado dos ativos. De forma até temerária, né? Muitas vezes que você olha aquilo e fala assim, vale isso mesmo? Compra de mim, né? Especialmente no Rio de Janeiro, que tem um mercado imobiliário bastante ativo, né? A gente vê bastante problema nesse sentido, de como é que eu vou determinar. Ainda mais que a Fazenda lá, eles têm o poder de arbitrar, né? No ato. De dizer qual é a sua base de cálculo, né? E até fazendo um gancho com esse ponto do Rio, Natália, a gente teve um caso aqui de um cliente que se assustou bastante quando viu ali o que era o valor de referência, né? O valor venal dos imóveis. Por esse valor eu até vendo, foi né? o que ele disse, exatamente. Falou, poxa, mas por esse preço eu vendo, né? É o caso em que o valor venal divulgado pela prefeitura
é maior do que o valor de mercado efetivamente. Eu imagino que vocês vejam bastante isso acontecer também, né? Sim, e aqui em São Paulo a gente tem uma discussão na jurisprudência também, assim, bem forte, entre valor venal para fins de TBI e valor venal para fins de IPTU. E aí vence na jurisprudência o valor venal, a base de cálculo do IPTU, que regra geral é mais baixo, mas aí a gente entra numa outra discussão ainda, que é, e quando o valor de custo é maior do que o valor venal? Na nossa visão, a transmissão a valor de custo é uma prerrogativa legal para fins de imposto de renda, cujo impacto é simplesmente para o imposto federal. Não deveria, na nossa visão, ter impacto para fins do imposto estadual. Ocorre que, infelizmente, existem algumas discussões já judiciais. O Estado tende a dizer que quando você escolheu atribuir o valor de custo para transmissão, é o valor da transmissão à base de cálculo. Então, de novo, coloca a pessoa física ou contribuinte numa situação delicada por decidir escolher o valor ou discutir, talvez, judicialmente. Aliás, sobre essa questão, para deixar claro só, né, quando a Jo se refere aqui a valor de custo, e para todo mundo que estiver ouvindo, deixar isso claro, porque nós advogados, às vezes, a gente pula, né, umas partes, existem, em tese, 2 tributos que podem incidir no momento em que eu faço uma doação ou no momento em que há uma transmissão causa-mortes. O ITCMD, que incide sobre a doação em si ou a transmissão causa-mortes, né? O ITCMD é Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Aí não importa qual seja o valor, não importa, tem sempre algumas exceções de isenção, mas regra geral, toda transmissão a título gratuito estará sujeita ao ITCMD, com algumas exceções variando de estado para estado. E o imposto sobre a renda? O imposto sobre a renda pode ou não incidir. Quando é que o imposto sobre a renda incide numa transmissão a título gratuito, quer seja por doação ou por transmissão causa-mortes? Toda vez que eu atribuo um valor superior ao valor que constava na última declaração do decujus, né? Decujus é a pessoa que falece, ou do doador, aquilo é o custo dele. E em tese não, né? De acordo com as disposições legais, eu posso transmitir esse ativo a custo. Caso eu queira transmitir ele a mercado, que existem algumas possibilidades que são interessantes e cabe ao contribuinte, né, analisar no momento da doação ou da transmissão causa-mortes, especialmente em relação a imóveis e a participações societárias adquiridas até 83, que podem levar aquele contribuinte a querer fazer a transmissão a valor de mercado. Então, é uma opção de quem faz a transmissão, se eu vou atribuir valor de mercado ou se eu vou manter a valor de custo. É isso que a Joana estava se referindo quando ela falou aqui que tem uma situação muito sui generis, que é quando eu transmito um valor com base no meu custo, caso esse custo seja superior ao valor de PL, por exemplo, ou ao valor de cálculo do IPTU, por exemplo. A Cefaz aqui em São Paulo tem se posicionado no sentido de que eu devo utilizar dos dois o maior. Os dois bem conveniente, né? Eu ignoro que são 2 leis diferentes, uma que diz respeito ao tributo federal, que é o imposto sobre a renda, e outra que é o imposto estadual, que é o imposto de doação ou herança. E aí eu escolho dos dois o maior, ou eu vou perder custo. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Esse ponto é super importante. Até puxando o gancho aqui nessa questão de imposto de renda, Natália, queria te ouvir em relação a esses benefícios que a gente às vezes acaba perdendo, inclusive, né? Tem vários casos que a gente chega um pouco atrasado e já foi, né? Exato. E as datas são importantíssimas, né? Principalmente quando a gente está enfrentando um processo de inventário e se começa ali a contagem de uma nova data para fins de aplicação de algum benefício tributário que a gente vê no caso dos imóveis, né? A história da data original de aquisição e como que isso influencia no cálculo do ganho de capital. Quanto mais antigo for o imóvel, normalmente maior o benefício. Exatamente. Em relação aos imóveis, eu acho que são 2 as hipóteses que são mais importantes para a gente refletir aqui. Uma delas é o benefício
mais antigo, da 7713 de 88, que prevê uma redução de 5% ao ano, de 88 até 69, na redução da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, do ganho de capital. Então, imóveis adquiridos até 1969, eu tenho 100% de redução do ganho. Imóveis adquiridos até 88, 5%. E, além disso, eu tenho os fatores de redução da antiga MP do Bem, né, que prevêem um fator de redução, 2 fatores de redução. Um deles que é calculado entre 1996, o corte é 96, então eu tenho um hiato aí de 89 a 96, que eu não tenho nenhum benefício, né, pelo menos não regulado. A partir de 96, salvo engano, novembro de 96, que foi quando a lei foi publicada, até a 2005, eu uso o fator de redução 1, que é 1 sobre 1,0060 elevado a M, onde M é o número de meses, entre 1º de janeiro de 96 até outubro de 2005. Ainda bem que tem um software para fazer essa conta. Né? Ainda bem que advogado fazendo essa conta, difícil. E o fator de redução 2, ele começa a contar em dezembro de 2005 até a data da efetiva venda ou doação ou transmissão via inventário. Então, é bastante importante quando você pergunta essas questões da data, porque esse benefício é um benefício de quem está fazendo a liberalidade ou do inventariante, né, como representante do espólio, de escolher se eu vou transmitir a mercado e vou transmitir a mercado me utilizando desses fatores de redução, tanto os 5% ao ano de 88 a 69, quanto o fator de redução 1 e 2, ou não. Se eu não faço essa opção neste momento, a pessoa que recebeu, o donatário ou o herdeiro, ele tem uma nova data de aquisição. E aí esses prazos começam a contar tudo de novo. Então, hoje, em termos práticos, se eu não faço esse reajuste, pelo menos da base de cálculo antiga, de 69 a 88, se eu não faço nesse momento em que eu doei ou da transmissão por inventário, eu perdi o direito. Porque qualquer data vai ser de 2023 para frente. Eu acho que em termos práticos, só interferindo um pouquinho, Nata, mas eu acho que é importante fazer um cálculo imóvel ativo a ativo, para se notar o impacto para fins de TCMD, que em tese deveria ser o mesmo em qualquer cenário, e os impactos para fins de imposto de renda, para se analisar se o benefício vale ou não vale a pena. Caso certo? a caso. Caso a caso, por quê? Porque tem que levar em consideração se o herdeiro ou o donatário tem intuito de venda daquele imóvel, então se vale a pena ele de repente antecipar um pouquinho do imposto, ou se ele tem intuito de longo prazo com aqueles ativos. E aí algumas regras específicas, por exemplo, no caso de imóveis rurais, que existe uma regra específica para apuração de ganho de capital que leva em consideração, especialmente para os imóveis adquiridos depois de 97, que pode ter sido pelo decujus ou pelo doador, a partir de 97, que você não leva em consideração especificamente custo versus mercado, mas sim valor da terra nua na declaração de terra do ano da aquisição contra o valor da terra nua no ano em que a doação ou a herança acontecer. Então, acho que o takeaway para as pessoas que estão nos ouvindo, Gabriel, seria façam um cálculo imóvel a imóvel para que vocês possam tomar decisão se para cada um daqueles ativos é importante ou seria válido fazer a transmissão a custo a mercado. Lembrando que essa atualização ela vale só para a pessoa física, né? Sim. Então, para quem fez já um planejamento envolvendo as holdings imobiliárias, essa atualização não é possível. Né? Perfeito. Até em alguns casos faz sentido na transmissão do imóvel para dentro da própria holding imobiliária, de alguma maneira tentar aproveitar a análise a regra, deve ser feita nesse momento também. Que é o que a gente chama de integralização de capital, né? Com bens e direitos, que também tem a opção de ser feita com base no custo ou a valor de mercado. Exatamente. Legal. Exatamente. E a outra questão controversa aí de IR que você perguntou para a gente, para aproveitar, é do Decreto-Lei 1510 de 76. O que dizia esse Decreto-Lei
Posso ir para esse decreto-lei? Você ia fazer mais alguma coisa dos imóveis? Pode. O decreto-lei 1510 de 76, ninguém estava vivo ainda, né, daqui desses 4 nessa época, mas ele dizia o seguinte, a pessoa física que adquirir participações societárias e as mantiver por 5 anos, quando vender essa participação societária, mesmo que houvesse ganho nessa venda, este ganho seria isento de IR. Esse decreto-lei ele foi revogado. No entanto, né, eu prometo que vai ser só esse juridiquês aqui que a gente vai falar. Eu posso revogar uma isenção, desde que ela não seja uma isenção condicionada. O que eu quero dizer? Eu posso revogar também a isenção que estava condicionada ao cumprimento de alguma condição pelo contribuinte. No entanto, se o contribuinte implementou essa condição que daria a ele o direito de gozar da isenção, aquilo se tornou um direito adquirido daquele contribuinte. Então, para ele, apesar da isenção ter sido revogada, ele mantém esse direito. E nesse caso do Decreto-Lei 1510, dizia que eu tinha que ficar com aquela participação societária por 5 anos. Passados os 5 anos, eu adquiri o direito de vender com ganho isento. Não importa se eu vendesse dali a 1 ano, 2, 10 ou 20. Então, para aquelas pessoas que tinham participações societárias há 5 anos ou mais, na data em que foi revogado esse dispositivo, e esse dispositivo foi revogado pela mesma lei que a gente falou agora, 7713, que ela é de dezembro de 88, ou seja, em dezembro de 88, eu tinha que ter há 5 anos ou mais participações societárias, não importa se é de uma ação cotada em bolsa ou da minha empresa não cotada em bolsa. Ou seja, em 31 de dezembro de 83, eu já tenho que ter adquirido essa participação societária, porque dezembro de 88 dava os 5 anos. 5 anos. Então, para este contribuinte é garantida a isenção. Aí, de novo, na hora que eu vou integralizar o capital de uma holding, ou na hora que eu vou fazer um contrato de doação, ou no momento da transmissão, eu devo avaliar, eu posso gozar dessa isenção ou não? E é nesse momento que você tem que fazer a análise, porque uma vez que é transmitido, você tem uma nova data de aquisição. E Exatamente. também vale para a partilha no caso de divórcio, né? Dependendo do regime de bens, a Sim. gente também tem essa questão da data como um ponto crucial Sim. aqui para avaliação. No momento da partilha, uma questão que acontece da mesma maneira como acontece nos inventários, você pode escolher transmitir o patrimônio a custo ou a mercado. O artigo 23 da 9532, ele diz que é prerrogativa do contribuinte escolher fazer a meação a custo ou a mercado, tal como ele pode no momento da doação e no momento da partilha. E se, eventualmente, o patrimônio for transferido a mercado, aí aplica-se uma alíquota fixa de 15% sobre o ganho de capital, que é bem diferente das alíquotas progressivas. Sim, de 15 a 22,5%, e que isso pode gerar um baita benefício, porque 7,5% sobre ganho de capital é bastante, né? Então, realmente, no momento da partilha, também deveria se avaliar se você vai fazer a custo a mercado, e aí, lógico, em caso de meação, só vale para os 50% que forem transmitidos para o cônjuge meeiro. Perfeito. Certo. Queria fazer uma próxima pergunta aqui para vocês sobre o tema também de IR versus ITCMD. A gente teve uma decisão recente do Supremo que foi muito particular e trouxe uma certa dúvida em relação à eventual bitributação no imposto de herança, doação ou no imposto de renda. Pessoalmente, até acho um pouco complicada aquela decisão, não acho que foi a decisão mais acertada, mas queria ouvir vocês em relação a essa discussão, né? Puxa, se eu já estou pagando ITCMD para poder receber uma doação ou uma herança,
faz sentido ainda se cobrar o imposto de renda sobre o ganho de capital do doador ou do espólio? Acho que são coisas bem diferentes, mas queria ouvir vocês. Gabriel, a gente tem uma posição, assim, só para a gente, né, localizar o ouvinte bem, a gente chama essa tese do empobrecer na doação, assim, é como a gente chama ela... Jargão. O jargão é essa, assim, empobrecer no momento da doação. Porque, efetivamente, eu que estou fazendo a doação, o meu patrimônio está diminuindo. Tá na definição de doação, né? Eu estou empobrecendo em função do enriquecimento de outrem. Exato. Por isso que a gente chama a tese assim. O que aconteceu, né, no STF? Basicamente, a gente teve duas decisões, né, uma em favor do contribuinte, dizendo onde incide IR, não deve incidir ITCMD, ponto. Não se entrou em discussão do que exatamente estava acontecendo, se era uma prerrogativa do contribuinte ou não. Essa foi a primeira decisão. E aí depois, logo na sequência, bem recente, acho que umas 2 semanas atrás, a gente teve uma outra decisão, também de turma, então, ou seja, não foram decisões em repetitivo, em que o tribunal se manifestou no sentido de que sim, incide o imposto de renda quando você, contribuinte, escolheu a prerrogativa de doar a mercado. Tá? Então, de novo, aqui é o seguinte, é uma prerrogativa legal e que me parece que a gente está num campo em que o imposto de renda, ele poderia incidir se você, de fato, escolheu transferir o ativo por um outro valor que não o seu custo. Mas sem entrar muito no detalhe da tese, porque eu acho que isso aí vai ter que ser decidido em sede de repetitivo, certo? E assim, com validade erga omnes. Eu tenho dificuldade um pouquinho de, assim, admitir que essa tese vai prosperar, mas eu acho que outros reflexos, por exemplo, quando se tem ITCMD, não deveria se ter IR. Regra geral, eu até concordo com isso, mas é que eu acho que não deveria ter IR quando não tem mais-valia. Quando tem mais-valia, me parece que pode diferentes, ter. Né? Exato. Agora, não é mais-valia você ou o Nuno receberem herança ou recursos a título de partilha, por exemplo, que é a repercussão da mesma tese, que é eu te transferir. Vamos imaginar que vocês dois são meus filhos, eu transfiro, faleci, e vocês vão receber herança, o Nuno mora no exterior e você mora no Brasil, por que o Nuno vai receber 15% menos? Não tem a menor lógica. Então, ele vai ser 15% mais pobre do que o próprio irmão que tinha percentual igual na herança. Então, isso eu acho... É ilegal, absurdo, né? É inconstitucional essa incidência, porque não há mais-valia a título de imposto, sobre a qual deve incidir o imposto de renda. E eu acho que as soluções de consulta da Receita Federal que vêm sendo proferidas nesse sentido estão enganadas e são inconstitucionais mesmo. Aí, nesse momento, eu acho que a tese de não incidir ITCMD e imposto de renda sobre o mesmo fato, eu acho que procede. No entanto, no outro cenário, onde eu estou escolhendo por qual valor eu vou transmitir o bem, aí me parece que existe uma mais-valia para o transmissor. É diferente quando vamos dizer, o imposto de renda ocorre na pessoa do espólio ou do doador, ou quando ele acontece no donatário, em quem está recebendo, né? 100%. Acho que aí a gente não está falando nem de isenção, que é o que bate muito. Eu acho que a gente está no campo... Não incidência. Não incidência, exatamente. Não incidência. A gente está fora do campo de incidência. E quando a gente estava na faculdade, a gente aprendia que era uma lupinha, assim, né? Era a luz batendo lá no fato. Não está dentro do campo. Eu acho que não precisava nem de regramento. De regramento, nada, assim, nem de decisão. Tem um artigo até do discussão. professor Maris que fala muito disso. Perfeito. Assim, é muito, muito claro. Gente, voltando um pouquinho aqui mais para o nosso tema, a gente sabe que cada vez é mais comum também partilhas desiguais, né? Onde as famílias, por qualquer motivo que seja, né, do dia a dia delas, elas optam por não dividir exatamente como determina a lei. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, seja no divórcio, seja na herança, o que vocês têm visto sobre esse tema. Olha, a partilha que a gente chama de partilha cômoda, ela nos parece
a partilha mais, vamos falar assim, inteligente da perspectiva de governança, de ativos e tudo mais, mas ela traz repercussões fiscais muito importantes, né? Além do ITCMD, que incide sobre o montante todo partilhado na herança ou sobre 50% do ativo, digamos, em alguns casos, né? Vamos falar tirando a ameação, porque na ameação não tem incidência de imposto nenhum, você está recebendo alguma coisa por direito próprio, o excesso à ameação é que é sujeito ao ITCMD, mas a partilha cômoda, ela traz também, na visão dos fiscos daí municipais, uma implicação de TBI. Porque imagina que nós 4 sejamos herdeiros, por exemplo, de 4 imóveis. Como que os fiscos municipais veem essa situação? Então, não tem dúvida, primeira questão, né? 4 imóveis vezes o valor venal deles, ou o maior valor entre valor venal e valor de custo, sem entrar de volta na discussão, mas assim, o valor venal deles vezes 4% aqui em São Paulo e a alíquota do imposto de cada um dos estados. Mas aí, em tese, o fisco municipal diz: você tinha 1/4 do bem, o Gabriel tinha 1/4, a Natália tinha 1/4, a Joana tinha 1/4. Se você ficou com 100%, é como se você tivesse adquirido 75% dos demais. Então, nesses 75% tem incidência de TBI. E aí incide ITCMD e ITBI sobre o mesmo ativo. Então, qual é a nossa provocação ou a nossa sugestão para o cliente? Tente antecipar este fato se der, né? Eventualmente pensar numa doação do ativo imobiliário para evitar que ele fique para uma herança e aí faça incidência de TBI e TCMD, porque no momento da doação essa discussão não existe. Você consegue tratar coisas separadamente, exatamente, né? Estou doando um imóvel que claramente não tem contrapartida ou nenhum equilíbrio sendo feito com outros donatários, perfeito, portanto é ITCMD e acabou, né? Não final. Tenho discussão de transmissão onerosa aqui para fins de TBI. Justamente, exatamente. Porque, na verdade, o motivo pelo qual aquele bem está sendo transmitido, ele de fato não é oneroso, né? É uma ginástica que o fisco municipal faz para dizer que há um ato de compra e venda presumido porque a gente fez a partilha cômoda, né? Mas isso choca-se completamente com os dispositivos de sucessão e de partilha de patrimônio que está na nossa legislação civil, né? Aliás, o ITBI, inclusive, é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre Vivos. Né? Como é que isso faz sentido num momento de partilha decorrente de sucessão, né? É uma tese bem criativa, complexa, né? Legal. Queria puxar um tema aqui que a gente lida muito, né? Agora voltando um pouco para os ativos financeiros, que é a história da previdência, né? O ITCMD, principalmente naqueles planos de previdência do tipo VGBL e PGBL. A gente tem percebido que vários estados estão mudando a legislação, assim como fizeram na história das holdings imobiliárias aqui, por questão do patrimônio líquido, também fizeram para fins de cobrança ou tentativa de cobrança sobre planos de previdência aberto, do tipo VGBL e VGBL. E aí, caso a caso, de novo, né, estados que têm a cobrança, estados que não têm a cobrança. Aqui em São Paulo, pelo menos por enquanto, o cenário é um pouco mais favorável, mas, de novo, estados como Minas, Rio de Janeiro, acho que está um pouquinho mais avançado também, já levando essa discussão para o judiciário e essa discussão subindo, né, eventualmente chegando até o Supremo. E aí, que vocês acham? Como é que fica essa história do PGBL e do VGBL? Vou falar, né? Posso. Eu posso dizer. Eu acho o seguinte, minha opinião pessoal, né? Acho que tem uma questão aqui de o VGBL é um seguro de vida. Então ele deveria ser respeitado como tal. Se existia alguma discussão, se aquele de fato era um montante factível para alguém ter dentro de um seguro, então o que a gente precisaria era de uma fiscalização se aquilo faz sentido para fins de seguro, mas ele é um seguro de vida resgatável. E juízo de valor, né, para fins pela Receita Estadual, não me parece que cabe.
Então, se estava investido em um VGBL e a sua transmissão é sem incidência do imposto, ou a gente precisa de uma alteração legislativa realmente, em que defina quantos por cento do patrimônio é palatável para fins do fisco estadual. Agora, uma cobrança sem a legislação é que me parece que não cabe. Essa é a minha posição. Eu acho que aqui a gente tem duas questões. Uma, o VGBL, ele é regulado pela SUSEP como um seguro de pessoas na modalidade de vida. Né? E a única distinção, quer dizer, a distinção básica que ele tem para um seguro de vida normal, aquele que eu pago mensalmente e recebo um prêmio, não está atrelado, na verdade, às contribuições que eu faço, né? E o VGBL, que sim está atrelado ao montante que você coloca e aos rendimentos produzidos por aquilo, mas ambos são classificados pela SUSEP como seguro de pessoa na modalidade de vida. E o Código Civil, no 794, ele é absolutamente explícito ao dizer que o capital de apólice de seguro de vida, vida e acidentes pessoais, não responde por dívida e nem se considera herança para todos os fins de direito. Então, espera um pouquinho. Eu tenho um produto de natureza securitária que está dizendo que não se considera herança para todos os fins de direito. Então, assim, se ele não é considerado herança, como é que eu vou tributar um imposto que incide sobre a herança, se aquilo não é herança? E em relação ao PGBL, a gente tem uma discussão semelhante, né? Embora o PGBL ele tenha uma natureza não é securitário também, mas especialmente é uma poupança previdenciária, e aí eu tenho que distinguir a previdência fechada, que eu inclusive não tenho regras de acesso, né? Quer dizer, não tenho acesso livre, eu tenho regras de acesso, mas mesmo o PGBL que eu faço por livre e espontânea vontade, ele está dentro da caixinha poupança previdenciária. E olha que coisa maluca, se eu estiver na fase de gozo do benefício, eu não tenho discussão. Aquilo a depender do que foi acordado entre eu e a entidade seguradora e de previdência complementar, aquilo vai ou não ser pago para os meus beneficiários. Agora, se eu estou numa fase anterior de acumulação, eu vou discutir se aquilo vai ser pago ou não aos beneficiários com a incidência do ITCMD. Né? A relação que eu tenho aqui é uma relação contratual e são direitos diferentes. Eu, como instituidor ali, ou participante daquele plano, e outra relação que surge completamente distinta daquela minha relação que eu tinha, que é a relação do beneficiário contra a entidade seguradora. É um direito de crédito dele em relação à entidade de previdência e seguros, decorrente de um contrato. Aquela transmissão, eu não vou... Tem um dispositivo legal específico, eu acho que é o 79 da 11156, mas eu posso verificar direitinho para vocês depois, que diz que a transmissão independe do processo de inventário. Quer dizer, e se independe do processo de inventário, é porque aquilo não é herança. Se aquilo não é herança, eu não tenho a discussão do ITCMD. Né? Então, mas isso é polêmico, sim. O Supremo, ele ainda não foi já dado o efeito... reconheceu a repercussão geral. Repercussão geral. Né? O tema ainda não foi julgado e eu tenho posições distintas entre as câmaras de direito público e de direito privado. Né? E além disso, faz esse juízo que a Jo comentou, aquilo tem natureza de poupança previdenciária ou de seguro de vida, ou é um mero investimento financeiro. Perfeito. Essa é a discussão. Né? E aí isso tem outros reflexos, nessa mesma discussão que a gente está tendo, além do tributário, isso está sujeito à ameação num processo de divórcio, isso está sujeito à partilha legítima dos filhos ou não. Como é que eu devo encarar? Então, acho que essa discussão do PGBL, do VGBL, para além da questão tributária, se tem ou não tem a incidência, São Paulo, felizmente, né, tem um dispositivo claro que não está no campo de incidência, né, do ITCMD, eu também tenho essa discussão da organização do patrimônio, se aquilo deve ou não ser partilhado, independente da sua tributação.
Perfeito, excelente. Acho que daria para um podcast só sobre isso, né? Nossa, esse tema é polêmico. Daria, né? daria. Mas legal. Daria. Gente, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria agradecer vocês, foi excelente. É sempre um prazer recebê-las aqui na XP para discutir esses temas e que mudam a todo tempo, né? Sai uma decisão nova, muda uma legislação. A gente tem enfrentado aí reforma tributária também, que tem várias regras. A nossa vida está excitante, né, Gabriel? Só se fala disso, né? Pois é. Mas, de novo, queria agradecer em nome da XP aqui a presença de vocês. Muito obrigada. Também. Foi um prazer. Obrigada, rapazes. Obrigado, gente. Contentes. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.